Boa noite a todos. Vamos então iniciar a preparação para a prece com a música Família e Vida, baseada no poema de Maria Dolores, recebido por Francisco Cândido Xavier. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta justa e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, ternura e talento, de outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riqueza em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais, parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sobre direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, sê tolerância onde vás. Segurança pede paz, e paz é a luz do perdão. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, sê tolerância onde vais. Segurança pede paz, e paz é a luz do perdão. Em família. Boa noite, queridíssimos amigos da Seara Espírita, confrates, amigos mesmo, companheiros de tantos encontros no Centro Espírita Ivone Pereira. Eu estou aqui hoje para termos uma pequena conversa acerca de um tema da doutrina, naturalmente, e tentar trocar ideias com vocês
sobre essa bênção que é a doutrina. Nunca foi tão oportuno nós ampliarmos o nosso entendimento, porque a vida está nos oferecendo uma experiência difícil, né? Coletivamente e alguns individualmente. Então, todos nós estamos mesmo com muitas saudades, né? De estarmos juntos, saudades da ambiência da casa, da harmonização, das músicas, das preces, das vibrações. Mas, embora possa parecer um lugar comum, um clichê, dizer que nós estamos juntos em pensamento, em vibrações, isso é uma verdade, né? O nosso pensamento nos conecta. Então, nesse momento, eu relembro tantas passagens, né? Lá na nossa casa espírita, Ivone Pereira, que é uma construção sólida, e eu não estou falando do edifício, eu estou falando da moralidade, da seriedade dos trabalhos, não é? Da dedicação muito grande, e me sinto muito honrado de poder contribuir, naturalmente, minimamente, com essa casa que nós tanto amamos, que nos viu caminhar na doutrina, né? Então, fica aqui o meu registro de agradecimento eterno à direção da casa, aos amigos, né, que estamos longe fisicamente, mas estamos próximos e unidos em busca de serenidade e de entendimento. Então, como de costume, todas as atividades espíritas, elas se iniciam com uma leitura e depois nós faremos a prece e depois trocaremos algumas ideias. Eu escolhi para abrir o nosso trabalho a mensagem do livro Pão Nosso, denominada Ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está na primeira carta de Pedro, versículos 5 a 7. Diz-nos o Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as passagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes da nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo,
representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Emmanuel. Vamos então agradecer. Nós temos que agradecer profundamente, contarmos com a doutrina, contarmos com a oração dos nossos amigos, dos nossos companheiros, contar com um anjo guardião, um espírito amigo que vela por nós, contar, agradecer por essa oportunidade de conhecermos a doutrina consoladora que é o Evangelho Redivivo do Cristo. Agradecemos por encerrar este dia de trabalho, dia de atividades, dia de adequação a novos tempos, podermos terminar orando, refletindo, debruçando-nos um pouco sobre uma página da nossa doutrina. Louvamos, Senhor, a oportunidade de estarmos encarnados na Terra, nesse momento difícil de superação, de dor, de angústia, de sofrimento. Por certo, Senhor, não estamos aqui encarnados nesse momento por acaso. A nossa contribuição é importantíssima. A contribuição de não nos deixarmos abater, de continuarmos a crer que o Senhor está em tudo. Então agradecemos e louvamos esta oportunidade. E como crianças espirituais, nós vos pedimos força e fé. Rogamos, Senhor, por aqueles que perderam tantos entes queridos, que a vossa misericórdia possa confortar tantas famílias. Rogamos também pelos profissionais da área da saúde, pelos cientistas, pelos médicos, pelos enfermeiros. Rogamos pelos dirigentes das nações. Enfim, Senhor, nós confiamos que a Terra é governada desde antes de ser a Terra por nosso Senhor Jesus Cristo. E colocamos toda a nossa ansiedade sobre Ele, confiantes de que tudo o que for para o nosso adiantamento moral, nós experimentaremos e haveremos, hoje ou amanhã,
de vencermos a nós mesmos e retornarmos um dia à pátria espiritual, mais experientes, mais fraternos, mais amorosos. Enfim, Senhor, nós agradecemos, nós louvamos e rogamos a Ti. Ampara a humanidade, ampara os espíritos desencarnados, tão desconhecedores da verdadeira identidade, nossa identidade, que é a de espíritos imortais. Pedimos também que possamos ser intuídos e não fazer uma participação medíocre. De outro lado, que não nos contaminemos com vaidades vãs. Nós somos só um mero operário nessa construção imensa que é a busca de entendimento, de paz e de serenidade. Muito bem. Nos foi proposto falar rapidamente, em menos tempo até, do que nós costumamos usar na tribuna, quando somos honrosamente convidados, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 23, tormentos voluntários. E nessa nova configuração de falar assim à distância, gravando o vídeo, nós optamos por um modelo mais sintético, mais condensado, para trocar essas nossas impressões. Como é isso? Nós selecionamos trechos dessa mensagem, dessa passagem 23 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, capítulo longuíssimo do Evangelho, capítulo muito abordado sempre, né? E nos coube então falar sobre esses tormentos voluntários, que é uma mensagem do espírito Fenelon, um espírito incansável trabalhador, né, da doutrina, espírito que tem mensagens e contribuições em várias obras da doutrina, né? No Livro dos Espíritos, no Evangelho, e um espírito citado até na Revista Espírita por Kardec como um grande trabalhador, um abnegado trabalhador. E ele deu essa mensagem que se chama tormentos voluntários, que são tormentos, né? Tormentos são sofrimentos, são privações, são penas, dores, aflições, inquietações que nós sofremos como consequências das nossas ações negativas na busca da felicidade. Então, diz o espírito Fenelon, o homem está incessantemente à procura da felicidade. Uma verdade, né? E a felicidade, conquanto ao longo dos séculos, felicidade nem sempre significou a mesma coisa, não é? Felicidade já significou coisas diferentes, não é? Porque os ideais de felicidade são também uma construção cultural, Então, a busca da felicidade, a necessidade de amar e ser amado, elas são, segundo a neurociência,
íncitas ao homem e são buscas saudáveis, né? Nós almejamos alcançar a felicidade e essa estabilidade emocional de nos sentirmos amados e também de amar. É natural isso. Porém, diz o espírito Fenelon que essa busca, essa procura, nos escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo dessa vida, interessante, né? O espírito usar essa expressão, olha, há nessa vida um inevitável cortejo de vicissitudes. É de fato, porque estar encarnado na Terra, ainda um planeta de provas e expiações, o nosso espírito, o espírito que nos anima, habitar temporariamente essa matéria tão grosseira, tão vulnerável, não é? Como o nosso corpo. Basta pensarmos nessa questão do vírus, né? O que seria o vírus? Né? Um micro-organismo tão minúsculo, um micro-organismo que saiu de controle, talvez seria melhor, lá na China, do outro lado do mundo, e parou o mundo todo, mudou o mundo todo. Veja como nossa natureza corpórea, física, ela é frágil, né? Então, há mesmo nessa experiência de encarnado na Terra um cortejo inevitável de dores, né? Nós convivemos com a passagem do tempo, com o desgaste da matéria, com as doenças, com a perda de entes queridos, com a necessidade de lutar pela sobrevivência, porque precisamos nos alimentar, precisamos de uma casa, precisamos menos do que a gente imagina, mas precisamos de alguma coisa. E tudo isso gera algum, eu não diria sofrimento, mas alguma ansiedade, alguma angústia. E isso é mesmo inevitável. Agora, ao lado disso, né, e os espíritos garantiram lá, no Livro dos Espíritos, que é possível na Terra uma felicidade relativa. Naturalmente que isso depende mais de nós do que das circunstâncias favoráveis ou não que a nossa vida possa oferecer. Então, ao lado desse viver desafiador aqui na Terra, nós podemos angariar, viver, experimentar, experienciar alguns momentos de uma felicidade relativa. E talvez o mais importante desse trechinho é o que diz Fenelon na passagem, no final desse parágrafo. Dele, do homem, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis. Veja que isso é uma mensagem de 1857, 1860. Então, uma mensagem bem idosa. E o espírito, já dotado de sabedoria, diz que nós continuamos a procurar a felicidade nas coisas perecíveis. E é interessante nós refletirmos que nós ancoramos os nossos projetos, os nossos sonhos de felicidade nas coisas que nos fogem, nas coisas que estão fora de nós.
é de se notar lá, né, no Livro dos Espíritos, na quarta parte, quando trata das esperanças e consolações, que os Espíritos nos dão um norte sobre a felicidade possível na Terra. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. É uma receitinha de bolo. Posse do necessário e então isso já é um grande freio, não é? Porque por mais que a gente possa mentir criando necessidades, é preciso se perguntar, diante dessa maciça propaganda de que o homem feliz é o homem que possui tudo, se aquilo é necessário. Porque o primeiro item da receita é a posse do necessário. O primeiro item da receita é colocar o nosso tesouro, a nossa busca, no nosso aprimoramento, nas coisas eternas, nas coisas que a traça não rói, o tempo não destrói. Então, posse do necessário não significa abnegação, mas não significa ter demais. Não significa sofrer pelo que não se tem. Posse do necessário. Consciência tranquila, ou seja, nós precisamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Nós precisamos conquistar os nossos sonhos sem atropelar ninguém, sem ser desonesto, não é? Sem privar ninguém de nada e principalmente com algum desapego, né? Para que a consciência seja tranquila, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E fé no futuro. Nós precisamos acreditar que isso aqui, essa experiência, nós não estamos falando do futuro aqui. Nós estamos falando de um futuro de tranquilidade para o nosso espírito. Nós precisamos acreditar que essa experiência de encarnado, ela é apenas para alavancar a nossa caminhada. Que um futuro garantido de felicidade plena nos é garantido. Nos é garantido não como a promessa de um paraíso ou do céu, mas a promessa de uma consciência tranquila e de que nós alcançaremos uma elaboração moral que nos dará melhores condições de viver, melhores condições de demonstrar a nossa natureza angélica. Então, está aí a receita que os Espíritos nos dão sobre a felicidade possível na Terra. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Porém, sujeitas, diz Fenelon, às mesmas vicissitudes, ou seja, as coisas perecíveis, elas estão sujeitas, assim como nós, a essas vicissitudes. Em vez de nós buscarmos nos gozos da alma, que constituem a antecipação das imperecíveis alegrias celestes, aqui mesmo na Terra, nós podemos conhecer uma felicidade diferente de ter qualquer coisa, de aparentar ser qualquer coisa. Nós podemos antecipar alegrias celestes quando nós perdoamos alguém, quando nós demonstramos amor, quando nós calamos alguma coisa,
quando nós pensamos antes de falar, vigiamos os nossos pensamentos, as nossas palavras. Que alegria, não é? Que alegria imperecível é essa. Essas alegrias constituem uma pequena amostra das que nós experimentaremos um dia quando nos tornarmos espíritos mais depurados. Contudo, em vez de buscar a paz no coração, única felicidade verdadeira neste mundo, diz Fenelon, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. É curioso, né? Como toda doutrina espiritualista tem, em alguma dose, umas mais, outras menos, essa recomendação de desapego, né? Justamente porque os sábios da humanidade, dentre eles, né, o nosso mestre, nosso modelo e guia, Jesus Cristo, eles sabem que a felicidade, a realização não está nas coisas. A realização está na paz do coração. E acho até que é oportuno, nesse momento tão doloroso que a humanidade passa, como podemos nós estarmos felizes em meio a tanta dor, né? É que a dor até acaba banalizada, né? Em números. Eu estou tentando lembrar como essa expressão agora do noticiário, da curva da pandemia e tal, e tal, e tal, parece que nós estamos tratando de uma estatística. Não, nós estamos tratando de sofrimento. Nós estamos tratando de sofrimento. E eu não estou falando do desencarne. O desencarne é doloroso. Sim, perder um ente querido é muito doloroso. Mas nós estamos experimentando uma dor muito peculiar, né? Que é a dor da injustiça, que é a dor da desigualdade, da iniquidade, né? De nós vermos tanto dinheiro, né? Eu acho que doravante nós ficou para nós brasileiros patenteado que o problema do Brasil não é a falta de dinheiro, porque há dinheiro e há uma leviandade no trato com o dinheiro público. E eu, em particular, sofri e ainda sofro muito com essa, quando estava bem no auge da pandemia, essa situação das pessoas não terem acesso ao tratamento, não terem um hospital, não terem medicação, não terem uma assistência médica condigna e muitas vezes nem um enterro condigno. Então, essas desigualdades são uma dor a mais e uma proposta ainda maior de reflexão. E uma coisa curiosa, diz o Fenelon, que o homem parece criar de propósito tormentos que só ele caberia evitar. É uma observação muito curiosa, né? Porque ele diz, parece. Só que hoje, né, depois de todo o avanço da ciência, da psicanálise, do estudo da mente humana, nós sabemos que o inconsciente ele é mais responsável pelas nossas atitudes do que o consciente, não é? Nós muitas vezes vamos mecanicamente agindo, fazendo, falando, escolhendo, mesmo sem nos perguntar de modo consciente por que estamos fazendo isso ou aquilo. Então, por isso, àquele tempo, o Espírito fala que parece que de propósito o homem escolhe tormentos. Hoje, a partir de outros conhecimentos, nós podemos dizer que não parece. O homem, não conscientemente, mas inconscientemente busca esses tormentos, essas aflições,
em virtude da consciência culpada, não é? E, de outro lado, pela baixíssima autoestima. Nós não nos reconhecemos como uma obra divina, uma obra que está em construção, uma obra com a qual nós podemos contribuir de maneira eficaz e produtiva. Então, nós buscamos tormentos. Haverá, diz Fenelon, tormentos maiores do que os causados pela inveja e os ciúmes? E esses exemplos que o Espírito Fenelon dá, parece, né, que a primeira leitura da mensagem do Espírito Fenelon, que nós estamos modestamente compartilhando, de que ele está falando de uma outra coisa. Porque primeiro ele estaria falando desse equívoco, dessa falácia, desse auto-engano de colocar nas coisas do mundo a nossa felicidade. E depois ele faz essa pergunta: haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e os ciúmes? E aí nós ficamos achando que ele aí está falando de um outro tema, não está mais falando desse materialismo, não está falando mais dessa falácia. Mas não, ele está falando da mesma coisa, porque a inveja é justamente esse sentimento de que acha que a felicidade é ter, né? É possuir. E quando não tem, nós invejamos quem tem. Então a inveja é uma exacerbação, ela é uma faceta, um ângulo dessa ideia de que a felicidade está nas coisas materiais. E os ciúmes é a máxima extrapolação disso. É aquela ilusão de que nós temos de que possuir é sempre a receita da felicidade e que nós podemos possuir as pessoas, de que as pessoas são propriedade nossa. Então, quando isso, evidentemente, não é, né? Nem filho é propriedade de pais. Ninguém é propriedade de ninguém. O amor de ninguém é a nossa propriedade. Então, nós estamos falando dessa mesma ideia equivocada de achar que é tendo que se é feliz e que é tendo pessoas que se é feliz. Para o invejoso e o ciumento, não existe repouso. Ambos sofrem de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias. Os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é eclipsar, ocultar, nublar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos como eles a cólera dos ciúmes. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que talvez amanhã tenham que deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenenam a vida. Não é a eles que se aplicam as palavras bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação nos céus. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui e que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Este, diz Fenelon, é o verdadeiro rico, pois se olha para baixo em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele e está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Interroga Fenelon. Pois é. A calma, né, no meio a tantas tormentas, já não será um pouco de felicidade, com certeza. Né? Com certeza, com certeza. Nessa escalada evolutiva, que é a expressão da lei natural,
é vontade do Criador. Então, eu estava dizendo que essa liberdade de pensar e decidir, muitas vezes nós transformamos em uma arma atroz, trazendo sofrimentos, tormentos voluntários, dores que nós não precisamos passar. Que um pouco de discernimento, um pouco de entendimento, um pouco de conhecimento de nós mesmos, do que estamos fazendo aqui e da nossa verdadeira natureza, nos trará muita libertação, não é? Então, o homem pode decidir o que não está ao seu alcance, o que pertence aos terceiros. O homem pode decidir não acumular bens além do que não necessita. O homem pode decidir não submeter-se à futilidade. O homem pode decidir assenhorar-se de valores morais. O homem pode respeitar preceitos sociais. O homem pode observar os direitos alheios. Enfim, o homem pode, nós podemos, uma caminhada menos comprometida e mais feliz. E nós aprendemos ou tivemos acesso a uma informação muito interessante sobre conhecimento e evolução moral. De que a nossa evolução, ela acontece em 2 níveis. Num nível horizontal e num nível vertical. Durante algum tempo, na nossa infância consciencial, na nossa infância e desconhecimento do que somos e tal, nós vivemos de uma maneira muito inconsequente. Estamos no plano horizontal. Até que nós insistimos em continuar o homem velho e algum desafio da vida nos faz bater na necessidade de evoluir, um plano vertical. E aí nós alavancamos o nosso progresso e alcançamos um novo patamar. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos agarrar todas as oportunidades de evoluir, de nos tornarmos melhores. Porque o egoísmo, ele nos coloca na contramão da lei da vida. E as provas, é interessante, né? Essa questão das provas, que nós trabalhamos tanto na doutrina, sobre a escolha de provas, de que aqui é um lugar o Vale de Lágrimas, mas eu compartilho, para finalizar a nossa participação, uma conotação, uma maneira, uma perspectiva diferente sobre provas. Provas não são castigos, provas são colheitas, mas também elas são a face da misericórdia divina, acreditando que nós já adquirimos um conhecimento suficiente para prestarmos a prova, darmos o testemunho, fazermos esse exame, passarmos de ano, mudarmos de série, evoluirmos, enfim. E assim, esperamos que breves instantes possam mitigar muitas angústias, na certeza de que estamos vibrando para em breve estarmos juntos e que, junto com esse vídeo, segue a minha saudade, as minhas orações, o meu desejo de que todos estejam bem e de que nos mantenhamos em constante oração e vibração positiva. Muita paz a todos,
Muito obrigado por essa oportunidade. Fiquem em paz e até breve.